No passado, era comum ver Dodges e Galaxies sucateados, rodando pelas ruas e alguns jogados nos ferros velhos do Brasil. Mas por que esses carros foram tão desvalorizados? Por que ninguém queria ter as famosas barcas na garagem? Nos anos 70, o Brasil vivia um momento de otimismo. As grandes cidades cresciam, o milagre econômico trazia a sensação de progresso, e o carro era símbolo de status. Quem tinha um Ford Galaxy, um Dodge Dart ou um Charger RT não tinha só um automóvel. Tinha um monumento sobre rodas, motores V8, bancos de couro, direção hidráulica. Luxo que poucos podiam pagar. Mas a história dessas barcas tomou outro rumo. O que começou como símbolo de poder terminou como sucata esquecida em ferros velhos. E o motivo não foi apenas o tempo, foi o próprio país que mudou. Durante a década de 70, o consumo de combustível não era problema. Gasolina barata e motor grande eram sinônimos de prestígio. Mas em 1973, veio a primeira crise do petróleo. O preço do barril disparou, e o Brasil, dependente de importações, entrou em alerta. Os carros grandes que antes simbolizavam sucesso começaram a virar vilões do consumo. Enquanto um Fusca fazia 10 km por litro, um Galaxy mal passava dos 4. E quando veio a segunda crise, no final da década, a situação piorou ainda mais. O governo lançou o programa do álcool, tentando incentivar o etanol, mas os donos de barcas não tinham opção. Esses motores eram feitos para gasolina. A consequência foi inevitável. Muita gente começou a vender, e o valor desses carros despencou. Nos anos 80, o cenário ficou ainda mais difícil. O Brasil atravessava recessão, inflação alta e combustível caro. As barcas, enormes e pesadas, viraram um problema na garagem. A manutenção também começou a pesar. Não porque não existissem peças, mas porque as boas estavam nos ferros velhos, e as reposições novas eram caras ou de baixa qualidade. Muitos carros acabavam desmontados para que outros sobrevivessem. E tem outro detalhe que pouca gente lembra. Mecânicos especializados nesses motores V8 começaram a sumir. Eles eram difíceis de ajustar, exigiam ferramentas grandes e muito espaço. As oficinas pequenas, típicas dos bairros urbanos, não queriam nem ver um Galaxy entrando pela porta. Cuidar de um carro desses era caro, trabalhoso, e para muitos, não valia a pena. Foi nessa época que começou o fim trágico desses gigantes. Nos anos 80 e 90, o país foi tomado pela febre dos batecar, eventos de destruição em que velhos automóveis se chocavam até sobrar um só rodando. E adivinha quais carros eram os favoritos nesses eventos? Sim, os Galaxies, os Darts e os Chargers. Eram grandes, pesados e baratos, perfeitos para esse tipo de disputa. Modelos que hoje valeriam fortunas eram literalmente destruídos diante de plateias. Os que sobravam iam parar nos ferros velhos, vendidos por peso. Naquela época ninguém imaginava que, décadas depois, esses carros seriam relíquias. Muitos foram prensados, derretidos ou deixados apodrecendo ao sol. E então veio o golpe final. A abertura de mercado dos anos 90. O governo Collor permitiu a entrada de carros importados, e o brasileiro ficou fascinado com as novidades. Modelos como o Honda Civic, o Corolla e até os pequenos Gol e Uno pareciam modernos e econômicos. Enquanto isso, as barcas pareciam gigantes ultrapassados, difíceis de manobrar, gastonas e antigas. Ter um V8 na garagem já não era status, era dor de cabeça. O gosto do público mudou. As cidades ficaram mais cheias, o trânsito piorou e as pessoas começaram a buscar carros menores e práticos. Os tempos do luxo exagerado tinham ficado no passado, mas o tempo, como sempre, muda tudo. Nos anos 2000, os colecionadores começaram a perceber o valor histórico dessas máquinas. Aquela barca que ninguém queria virou objeto de desejo. Hoje, um Dodge Charger RT bem restaurado pode ultrapassar R$300 mil. Um Galaxy LTD bem conservado é tratado como uma joia sobre rodas. O Brasil, que um dia destruiu essas barcas nos batecar, agora as reverencia em encontros de carros antigos. Símbolos de uma época em que o automóvel era mais do que transporte. Era orgulho, poder e presença. E você, se tivesse um desses hoje, encararia o consumo e a dificuldade só para sentir o ronco de um V8 antigo? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Se gostou da história, deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.